Povo de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa ser com você neste dia. Que Deus, em sua bondade e misericórdia, possa estar guardando a sua vida, a sua família, no nome do Senhor Jesus. Em nossa devocional de hoje, eu queria estar falando sobre imitadores de um pai amoroso. Eu queria fundamentar essa devocional com base na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 5, o versículo 1 e o versículo 2, que diz o seguinte: Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Vivemos uma época onde a mídia, mais do que nunca, ela dita a regra, ela dita o padrão de imitação das pessoas. Além da verdade, já dizem os grandes filósofos que a gente nunca somos nós mesmos, mas apenas somos imitação de outros. O ser humano, ele vive de imitação, ele vive de padrão de imitação. E a quem nós escolhemos imitar revela o pano de fundo ou a base de quem nós cremos. Vivemos em uma época onde o padrão de beleza, vivemos uma época onde aquilo que a sociedade dita como regra de beleza é o que deve ser imitado. Falo isso em termos de roupa, em termos de cabelo, em termos de postura, em termos de fala. Ou seja, vivemos em um momento onde sempre nos espelhamos em pessoas, em coisas, e aquilo que fazemos e aquilo que falamos revela, na verdade, quem nós temos como modelo ou como padrão de imitação. Aqui nesse texto, o apóstolo Paulo nos implica em um princípio cristão bastante relevante. Ele diz que devemos ter como modelo de imitação não um artista da época. Devemos ter como modelo de imitação não uma celebridade de uma novela ou de um programa de reality show, ou muito menos, sei lá, um popstar. O cristão, ele vive de imitação, mas não imitando aquilo que o mundo determina, aquilo que o mundo pré-estabelece. O cristão, ele vive sim de imitação, mas o padrão de imitação do cristão é Deus. Pois, inevitavelmente, isso é algo que é indiscutível, todos os filhos carregam características e identidades do seu pai. Por incrível que pareça, você pode prestar atenção. Todo filho tem alguma coisa que caracteriza do seu pai. Tem algo que identifica o seu pai. Seja uma personalidade forte, seja talvez algum costume físico, seja alguma semelhança em termos de gestos. Mas é inevitável e indiscutível que todo filho traz consigo marcas do seu pai. E aqui Paulo diz o seguinte: portanto, sejam imitadores de Deus. Deus deve ser o padrão de imitação nossa como cristão.
Deus deve ser de fato o nosso alvo de imitação. Só que ele continua no texto dizendo o seguinte: como filhos amados. Essa expressão, como filhos amados, não diz respeito apenas a um sentimentalismo na prática da imitação. Não. Eu não sei se você recorda, mas quando Jesus, após ser batizado por João Batista, que ele sai das águas, o Evangelho vai dizer que de repente os céus se abrem e ouve-se uma voz do céu que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Quando o apóstolo Paulo diz aqui: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, ou seja, tenham Cristo como padrão de imitação. Infelizmente, amados, vivemos um período, uma época, onde os cristãos querem imitar todo mundo, menos Cristo. Quero que você saiba que nós somos salvos e fomos salvos em Cristo, não para imitar seu ninguém, mas para ter Cristo como padrão de imitação. Pois Cristo, ele é a forma perfeita a qual Deus quer que todos os filhos se pareçam. Cristo deve ser o meu alvo supremo de imitação. Eu falho como cristão, eu peco como cristão, quando não tenho Cristo como padrão de vida a ser vivido. Aquela tal pergunta como nós às vezes costumamos fazer: o que Cristo faria no meu caso? Às vezes tomamos reações, tomamos atitudes que não condiz com um padrão estabelecido pelo qual Deus quer. Porque, como já falei, vivemos em uma época onde se estabelece muitas figuras de imitação. Mas nós cristãos não temos essas figuras. Nós temos uma, a saber, Jesus Cristo. E na parte B desse versículo, ou melhor, o versículo 2, Paulo continua dizendo: e vivam em amor, como também Cristo nos amou. Cristo é o padrão porque Cristo viveu em amor. E somos chamados sim a vivermos em amor. Porque como cristãos, somos identificados, essa é a nossa identidade, o nosso amor. O apóstolo João, quando escreveu o seu evangelho, lá por volta do capítulo 13, ele vai dizer que Jesus uma certa vez disse: e todos os conhecerão que vocês são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Note que com este versículo, Jesus está dizendo que a nossa identidade cristã não é o tamanho da nossa Bíblia, não é a placa da nossa igreja, não é a roupa que vestimos, mas sim a prática do nosso amor. Aí você pode estar se perguntando: mas pastor Alisson, como é que eu vivo em amor, como o texto está querendo dizer? E vivam, versículo 2, e vivam em amor, como também Cristo nos amou. Eu vivo em amor quando eu me dou. Eu vivo em amor quando eu ajudo. Eu vivo em amor quando eu sirvo. Eu vivo em amor quando eu me preocupo. Eu vivo em amor quando eu oro. Estamos vivendo esta pandemia, este isolamento social. Será que você já tirou um tempinho do seu dia para mandar uma mensagem para um amigo seu da igreja, que talvez já faz mais de mês que a gente não se vê? Será que você já tirou um tempinho para você orar pelo departamento ao qual você pertence? Você vive em amor quando você demonstra isso em atitudes. Você vive em amor quando isso é relevante na sua vida.
Eu acredito que talvez esse seja um dos momentos mais oportunos que nós, a igreja contemporânea, temos a oportunidade de mostrar para o mundo quem de fato é Cristo para nós. Em vez de viver, como se diz, se autodegradando, se automutilando, devemos viver em amor. Na medida do nosso possível, na medida da nossa capacidade e condição, poder ajudar um irmão que precise, poder estender as mãos a um que necessita, orar por ele. Isto é viver em amor. Não apenas isso, mas uma das maneiras de se viver em amor. E na parte B do versículo 2, Paulo conclui o seu raciocínio dizendo o seguinte: e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. A vida cristã, ela é um culto ao Senhor. Bem sabemos que o culto cristão, no seu modo básico de falar, no seu modo simples e coloquial de se falar, ele funciona em 3 características. Existe o nosso culto particular, como nós entendemos como vida devocional, de oração, de leitura bíblica, de louvor. Existe o culto familiar, onde acredito que talvez seja uma das maiores práticas que nós estamos vivendo nesses tempos de pandemia, de isolamento social, onde a gente se reúne com nossos familiares, onde entre vizinhos se reúnem para poder cultuar ao Senhor, e o culto público. Nosso culto público, nós estamos impedidos por uma questão de saúde, por uma questão de determinação do Estado. Inclusive, o governador nesta semana prorrogou por mais 15 dias esta quarentena, e nós estamos como que impedidos de poder nos reunirmos na igreja para poder cultuar ao Senhor. E isso me traz um pouco de preocupação. Porque na igreja, é bem verdade que quando nós estamos presentes num culto público, há sim uma devida reverência na palavra, uma devida reverência no louvor. Ou seja, há como prestar um culto com mais atenção. Mas uma vez que estamos em casa, somos tentados a oferecer um culto simples, comum e muitas vezes até relaxado ao Senhor. E aqui vai a minha advertência a você, povo de Deus. Não é o fato de você estar cultuando na sua casa que você deve cultuar de todas as maneiras. Note que o nosso culto diz muito sobre o respeito e a reverência que nós temos a Deus. Pois o texto diz que Cristo se entregou como aroma agradável ao Senhor. Essa ideia de aroma agradável era a ideia de um sacrifício que fosse aceito por Deus. Não podemos cultuar de todas as maneiras. Existe um padrão a ser obedecido no nosso culto. O culto ele deve ser de acordo com os parâmetros bíblicos para ser oferecido. Mas para mim concluir, eu quero que você entenda que como filhos imitadores de um Pai amoroso, a nossa vida deve ser um culto agradável a Deus. Que a sua vida, o seu assistir, o seu ouvir, o seu falar, o seu compartilhar, o seu conversar, seja um culto agradável a Deus. Pois esta é a hora oportuna que tanto você quanto eu temos a oportunidade de nos manifestarmos, de nos revelarmos como imitadores de um Pai amoroso. Que Deus em Cristo possa estar nos fortalecendo. Que como cristão podemos viver de maneira irrepreensível e agradável a Deus. Vivendo em amor, vivendo em compaixão,
vivendo em solidariedade, principalmente com os que sofrem neste momento, mas principalmente vivendo para a glória de Deus. Que entendamos todos isso, que se somos filhos de Deus, quero colocar aqui uma interrogação, se somos filhos de Deus, temos que imitá-lo. Pois quem é filho tem uma imitação, a saber, Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, eu oro a Deus neste momento, pelo teu povo, pela tua igreja, que está, meu Deus, em meio a esse período tão caótico de isolamento social, meu Deus. A minha oração, Deus, é que o Senhor fortaleça a tua igreja, que o Senhor fortaleça o teu povo, para que nada e que ninguém, ó Deus, possa nos impedir de poder viver uma vida agradável ao Senhor. Por decreto, ó Deus, do governador, autoridade a qual o Senhor constituiu, foi prorrogado por mais 15 dias, ó Deus, esta quarentena. E a minha oração, meu Deus, que constantemente faço ao Senhor, é que o Senhor, Pai, possa abreviar estes dias. Nos traz de volta, Deus, a alegria do nosso culto público. O quão tem sido difícil para nós, ó Deus, esses dias distante da comunidade, da reunião dos nossos cultos. Mas no Senhor colocamos a nossa esperança, entendendo e crendo que é o Senhor que nos guarda e é o Senhor que nos abençoa. Intercedo a Deus continuamente pelas autoridades que o Senhor constituiu, do presidente da República a um vereador do município. Oro e intercedo a Deus pelos médicos, pelos enfermeiros, por todos os profissionais da área da saúde que estão, a Deus, nesta linha de frente, nesta batalha contra esta pandemia. Guarda, Deus. Guarda o teu povo, guarda nossos familiares. Que o Senhor, meu Deus, em tua graça e bondade, possa, Deus, em nome do Senhor Jesus, repreender este vírus, ó Deus, que se alastra sobre todo o mundo. Pois no Senhor, Pai, colocamos a nossa esperança. Assim oramos, no nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Que Deus em Cristo possa estar te abençoando com a sua graça e a sua bondade, em nome de Jesus. Até mais.